Meus irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz. Estão todos bem por aí? Glória a Deus. Eu quero convidar você, antes que eu apresente meus amigos e irmãos, a que fiquem em pé, com a permissão da bispa, mais um minuto, para que façamos uma oração. Aleluia. Ambiente é tudo, né, gente? Ambiente é tudo. Quando nós adentramos em qualquer lugar, nós percebemos o ambiente, a atmosfera. Aí no mundo usam o termo energia, mas ambientes carregam uma espiritualidade. E aqui há um ambiente de acolhimento, de graça, de unção. E se você estiver construindo e intensificando esse ambiente com a sua adoração, tudo pode acontecer nessa manhã. Tudo pode acontecer. Pai, te damos graças por estarmos aqui nesse ambiente da tua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, Ruach Kadosh, que você se mova com liberdade entre nós e opere entre nós e em nós e por nós e através de nós. Senhor, nós precisamos da unção do teu Espírito Santo, a unção no falar e a unção no ouvir também. Eu peço, Deus, que nessa noite, por meio da tua palavra, haja sinais neste lugar. Que os sinais cooperem com a tua voz e a tua palavra nesse ambiente. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo entre nós, para fazer o que você quiser. Espírito Santo, se apodera de mentes aqui, de vidas, de corações. Toca em corpos, toca em células, neurônios, músculos, nervos, articulações, sentimentos, emoções, pensamentos, vontade, intelecto, razão. Que tudo em nós, todo o nosso ser, seja tocado pelo Senhor nos próximos minutos. Que nós saiamos daqui, Senhor, com impressões fortes da tua vontade, do teu plano para nós. Ministérios ativados, vida espiritual aprofundada, pessoas cheias do Espírito Santo. Oh, Senhor, batiza hoje, batiza com teu Espírito Santo hoje. Mais uma vez, distribua línguas como que de fogo sobre cada um dos teus filhos e filhas. Que todo resíduo de possível incredulidade seja dissipado agora. E que o Senhor se mova livremente em nosso meio, em nome de Jesus. Diga amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 29. Se é costume, pode se assentar. Glória a Deus. Êxodo 29, 43. Deixa eu dar graças a Deus por aqueles que me acompanham nessa noite. Está comigo o pastor Isaac, pastor Júlio, servos abençoados de Deus, filhos no ministério. Feliz também em reencontrar o pastor Mário, a pastora Marluce. Glória a Deus. Obrigado, viu, por estar aqui. É muito bom revê-los. Também quero honrar a serva de Deus que está sobre esse ministério, Bispa Raquel. Uma alegria de conhecer, Bispa. Um prazer imenso. Obrigado também pela ponte feita pela pastora Esther. Está ali a pastora Esther. Obrigado pela ponte para estarmos aqui. Eu vou direto ao assunto. Vamos para a palavra de Deus. Em Êxodo 29, 43. De casa até aqui, eu pensei em 3 textos para pregar. 3 mensagens. Inclusive, os meninos perguntaram no carro para mim: pastor, você pode dar um spoiler do que o senhor vai pregar hoje? E eu falei: posso, claro. Eu falei para eles o texto que eu ia pregar, a partir de de Gênesis 3:8, sobre o movimento de Deus no Jardim do Éden. E eu até fiz a leitura exegética
do hebraico original com eles no carro. Ao chegar aqui, eu percebi, por que eu vou fazer exegese hebraica numa igreja tão instruída nessas questões? Seria chover no molhado. Então, como eu sei que vocês conhecem o X, Y, Z, eu vou pregar o A, B, C. Certo? Então, vamos lá para Êxodo 29, 43. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Vou ler de novo. Espero que após a conclusão da leitura alguém fale com alegria, um retumbante amém. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, tudo diz respeito nessa manhã ao que Deus quer propor no nosso coração, à glória de Deus, a kavod de Adonai. Nós estamos aqui hoje, uma manhã, em que todos sabem que celebra-se o maravilhoso dia de Pentecostes, onde a glória de Deus veio no cenáculo. Era uma reprise da glória que veio no Monte Sinai, trazendo a lei de Deus ao povo de Deus. Mas a glória de Deus sempre foi o destino do coração de Deus para nós. Sempre foi a vontade, porque o homem no início, ele não estava só envolto pela glória de Deus, ele estava cheio da glória de Deus. Então, glória, que é toda a essência da majestade divina, estava em Adão, ao redor de Adão, sobre Adão. Ou seja, o homem criado em Gênesis, ele tem uma experiência com a glória de Deus. E essa glória é a razão da própria pureza de Adão e Eva. Essa glória é a própria razão da inteligência, da sabedoria e da plenitude de Adão e Eva. Eu tento imaginar como se dava, e aí sim eu cito o texto que eu pregaria aqui hoje, eu tento imaginar como se dava esse relacionamento Deus e homem no Jardim do Éden. Ali diz que Deus vinha, e o texto da corrigida fala na viração do dia, mas o original fala de vento do dia. Ou seja, Deus vinha no vento do dia. Deus vinha no sopro do dia, leroar. Então, quando ele vinha nesse sopro, havia uma comunhão que transcende qualquer coisa que a gente possa imaginar. Porque ali havia uma transmissão de conhecimento também. A lei de Deus, que outrora foi escrita em pedras no Sinai, estava dentro do homem, marcada, gravada na consciência do homem. O homem tinha a lei de Deus como sua natureza. Ou seja, a palavra de Deus não era ouvida pelo homem. A palavra de Deus estava no homem, ecoando, vívida, real. Não era preciso de um sim ou não. Havia só um não no jardim, que era um não para uma árvore. Mas todo o resto do relacionamento de Deus com o homem não tinha nãos. O mandamento precisou trazer nãos, porque a partir de agora essa era a compreensão do homem. A consciência humana, depois de caída, só entende sim, não, certo, errado, regra. Mas no Éden não era assim. No Éden, o homem conhecia intrinsecamente, profundamente e naturalmente a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então aquilo que Jesus falou lá na frente em João 15 era realidade em Adão, quando o mestre fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Ou seja, lá no Éden, essa era a realidade. Não havia um se estiver, se falar, não havia se. Deus estava no homem com a palavra viva nele. Então tudo que Adão precisava estava à sua disposição. A razão da abundância do Éden era a palavra no homem criado. A razão da abundância, do suprimento, da provisão no Éden era que esse homem tinha em si a palavra viva nele pulsando toda hora, o tempo todo. E nessa visita no vento do dia, Deus comunicava a ele os mistérios do cosmos, os mistérios da eternidade. A mente de Adão era insondavelmente gloriosa, inteligente, perspicaz. A mente do homem era perfeita. O pecado começou a diluir toda essa sabedoria. E o segredo disso é que Adão era composto por glória. Adão era composto por glória. A roupa de Adão era glória. Eu sei que a teologia cristã histórica, a partir das concepções filosóficas e gregas, elas criaram uma ideia, uma sugestão, uma proposta, de que quando o homem pecou e viu-se nu, então houve um sacrifício animal, supostamente, em que Deus pegou peles de animais e cobriu a nudez de Adão e Eva. Pergunto, onde é que está escrito isso? Pergunto, onde é que está explícito? Porque quando você olha para a concepção mais antiga, que é a concepção de nossos irmãos judeus, inclusive muitos rabinos, o que eles dizem? Que essa pele que foi colocada em Adão é exatamente essa pele que há em você. Não é roupa, não é pelo, não é couro, é a sua pele, é o que você é. Então o que era essa nudez? Vamos lá, tenta imaginar. Deus cria um homem perfeito. Então olha para o Éden. Vai lá para o Éden agora, vamos lá, vamos juntos. Vamos para o Éden. Você tem toda a criação feita por Deus, de animais, de aves, de peixes, e tudo isso tem sua cor normal, tem sua tessitura normal, mas no meio do jardim há um casal que quando você olha ao longe, o que você vê é luz. Dois seres brilhantes no meio do jardim, porque essa luz, que é a glória, era a vestimenta deles. Tem algum contexto aqui? Tem como? Põe Jó 10:11 aqui. Jó 10:11. A pele de Adão, que foi colocada nele, não era a pele de animais. De pele e carne me vestistes, de osso e tendões me teciste. Aqui no capítulo 10 de Jó, Jó está narrando a criação. O contexto é Jó mostrando como Deus fez o homem. E aqui ele mostra que pele era essa, era a pele que nós temos. Então nenhum animal, segundo esse texto, foi morto para cobrir a pele de Adão, porque antes a pele dele era glória. A pele dele era luz. Adão e Eva brilhavam com a glória de Deus, porque havia perfeição, porque havia santidade, porque havia pureza e porque havia neles a palavra de Deus. Então, quando eles pecam, a palavra sai deles e a glória apaga. Então, tenta imaginar comigo ainda. Quando ele toma o fruto proibido, que eu não sei o que era, maçã, pera, uva, não importa, tudo isso é mito. Mas quando ele come o fruto proibido, imediatamente ao degustar e ingerir, as coisas ficam estranhas. Antes tudo é lindo, tudo é colorido, tudo é belo e perfeito. Agora,
Quando o fruto é comido, de repente o mundo fica opaco. As cores perdem sua beleza. E Adão e Eva são invadidos por sentimentos que eles nunca tiveram. O cérebro deles começa a produzir substâncias químicas que começam a adoecê-los. Os sentimentos que eles têm são sentimentos adoecedores. Ao redor, as flores não têm a mesma cor. O verde é mais opaco. O rosa é mais opaco. Tudo é tão mais feio por causa do pecado. Porque agora a glória não está mais neles. E por quê? Porque a comunhão foi rompida. A comunhão foi quebrada. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O grande problema do homem é a destituição dessa cavode. A grande crise, a sua crise, a nossa crise humana é a ausência da glória. Enquanto estávamos na glória de Deus, envoltos por ela, cheios dela, tínhamos saúde física e emocional. Tínhamos suprimento e abundância. Tínhamos poder e autoridade. Quando a glória sai, então imediatamente tudo isso é comprometido na criação. Daí o caos que você vê hoje. Então nós somos o povo que sabe porque o mundo está como está. Você é o povo que sabe a origem do caos, a origem do problema. Você sabe exatamente o que aconteceu. Você sabe que as guerras, as doenças, a morte, a miséria, a decadência, a escassez, a imoralidade está ligada ao homem longe da glória. Esse homem longe dessa glória é um homem caído, decadente, que vai adoecer cada vez mais, se corromper cada vez mais, ficar cada vez mais miserável. Essa é a crise humana. Essa é a crise da humanidade. Então, o propósito original de Deus é revelado em Gênesis 1 e 2. E o propósito é que esse homem, cheio da glória, e aliás, é importante lembrar que Hebreus 2 diz que o homem foi revestido de glória. O homem recebeu uma capa de glória. Isso é literal, não é falando só de honra. Isso é literal. A veste do homem era glória. Quando a glória apagou, quem é que já viu aqueles livros de anatomia em que você consegue ver por dentro um homem com os órgãos internos aparecendo, os músculos, os nervos? É algo feio de se ver. Então eu imagino que era assim que se via Adão sem a glória. A glória cobria aquele espectro horroroso. Mas quando a glória sai, eles percebem, estou nu. Essa nudez é olhar para dentro de si e ver toda essa imagem visceral. Então Deus o cobre agora com essa pele que nós temos aqui. Isso demanda a necessidade de uma religião. Por que surge religião? Por que surge um rito? Por que surge um culto? Porque o ser humano necessita da construção de culto. Não fazendo a necessidade do nosso culto em Cristo, em Yeshua. Mas por que o ser humano necessita tanto criar mais cultos, mais ritos? A palavra em latim para religião, religare, é tentativa humana de se ligar com Deus. Não é iniciativa divina. Religião é tentativa humana de se ligar a Deus para quê? Para inconscientemente restaurar aquele estado edênico. Para inconscientemente voltar àquele estado que Adão e Eva tinham. Quando alguém escolhe uma religião, não é porque a música é legal. Não é porque a oratória do pregador é boa. Porque lá dentro, bem no profundo, no âmago
algo desse ser humano é que ele quer de novo aquele estado. Ele quer de novo abundância, plenitude, saúde, santidade, pureza, razão, grandeza. É isso que o homem quer. Então cria-se cultos para voltar a esse estado. E Deus instituiu um culto. E esse deveria ser o culto original, desde sempre. Esse culto começa a partir da concepção do Sinai. Quando Deus chama esse homem que ele separou, ele preparou para subir ao monte. E ao subir ao monte, para receber a palavra escrita, os nãos e sims, para receber a lei de Deus, a Torá, esse homem sobe. E para receber não pode ser de qualquer jeito. Esse homem está 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sem fazer sequer necessidades fisiológicas. É um milagre. É uma intervenção divina. Ele está envolto na glória de novo, como Adão esteve um dia. E envolto nessa glória, ele recebe a Torá. Ele está nesse ambiente de glória. Quando ele desce do monte, a Bíblia diz que ninguém conseguia fitar os olhos nele, porque o rosto dele tinha glória, o rosto dele tinha Shekhinah, o rosto dele tinha kavod. Esse rosto não podia ser fitado. É como você tentar olhar para o sol ao meio-dia. Não vai dar certo. Se você fitar seus olhos, não vai funcionar. Você vai queimar seus olhos. Então, quando tentava olhar para Moisés, o que viam? A glória de Deus, que o homem caído não pode mais ver, que o homem pecaminoso não pode mais contemplar. Então ele desce do monte e tudo que é visto não é mais Moisés, não é mais o filho de Andrão, é agora a glória de Deus. Oh, aleluia! A glória é vista, mas com cuidado, com cautela, porque é como o sol. Oh, aleluia! É como o sol. Não se fita, não se olha. Mas quando Moisés ia descendo do monte, ele colocava um véu. Ao perceber que isso danificava a vista do povo, ele põe o véu. Só que, à medida que as horas passavam, a influência daquela exposição ia se dissipando. O texto em 2 Coríntios 3, lá na frente, Paulo escreve que essa glória era transitória, passageira e transitória, como a própria religião. A religião é passageira. A religião é transitória. Todo o plano de Deus não é religião, é glória. Glória. E ele envia então, isso aqui merece um aleluia, ele envia então Yeshua, o Mashiach. Ele envia o seu filho Jesus. E quando ele vem aqui, ele vem numa concepção diferente. Esse homem é diferente. Esse homem fala diferente, age diferente. Agora vamos lá, volta ao Éden. Por que você acha que Adão tinha domínio sobre a criação? Gênesis 1:6. Porque havia governo, reinado sobre a criação, por causa da glória nele. Então, o domínio é sobre peixes e aves e a terra e a criação e o cosmo. Só Adão teve isso. Mas agora aparece um homem às margens do mar que fala: Pedro, joga a rede do outro lado. Mas mestre, eu pesquei a noite inteira, não peguei nenhuma piaba, nenhum lambari. E eu sou pescador, mas como o senhor está falando, eu vou fazer isso. Incrédulo talvez, sem expectativa, ele lança. E agora? Os peixes quase fazem o barco afundar.
Mas o que os persas estão vendo, aqui estão ouvindo, Adão voltou. Adão está de volta. Mas não é um Adão comum. Não é um Adão que vai cair. Não é um Adão que é sua alma vivente. Oh, aleluia. 1 Coríntios 15:45. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão espírito vivificante. Ah, esse Cristo, esse Adão te dá vida, esse Adão te energiza, esse Adão te dá a glória dele. Esse Adão chamado Jesus Cristo traz de volta o contato com a Shekhinah, com a Kavod a você. Oh, glória! Ele traz de volta, porque agora, como o último Adão, ele mostra para nós qual é o plano de Deus. Quer ver, ó? Olha para cá. Sabe qual foi a maior revelação de Cristo, de sua pessoa? Vou te mostrar. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Onde o senhor vai, mestre? Eu vou no monte. Vem comigo. E sobe ao monte. E ao subir no monte, Jesus o Nazareno, ele mostra o que deveria ser o homem. Ele mostra qual deveria ser a composição do homem. Não só nervos e veias, não só músculos e pele. Jesus foi mostrar a Pedro, Tiago e João como deveria ser o homem. Então, gente, vem cá, vou mostrar, vem cá. Ele tira a capa de Jesus o Nazareno e mostra quem ele é por dentro. Ele não tem glória, ele é glória. O Nazareno é só a identidade terrenal, porque ele é a glória de Deus. Ele é a glória de Adonai, a glória do Éden, a glória do Sinai. Ele é a glória revelada, ele é a glória manifesta, ele é a glória operante, ele é a glória compartilhável. E quando ele mostra quem ele é de verdade, aparecem em visão Moisés e Elias. E por revelação, por entendimento profético, Pedro, Tiago e João percebem: esse é Moisés e esse é Elias. E estão impressionados. Mestre, oh mestre, que coisa maravilhosa. Mestre, que visão estonteante. Mestre, vamos ficar por aqui, mestre. Mestre, minha casa, minha vida. Vamos ficar por aqui. Mestre, vamos aqui montar 3 tendas, 3 barraquinhas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra e a gente fica de fora. Outra para Elias, a gente fica de fora. Só vê, só olha. Por quê? Porque ainda há neles a concepção da lei, dos profetas. Eles vivem disso. Só que agora a voz de Adonai ecoa do céu e diz: este, não Moisés, não Elias, eles são fundamento. Eles são fundamento. Efésios 3, fundamento dos profetas. Eles são o fundamento. Mas ninguém vive no fundamento. Tem que construir. Ninguém vive de alicerce. Alicerce sem edificação é vergonha. Não conseguiu terminar. Mas quando Deus decide honrar, como vai honrar essa igreja e esse projeto aqui atrás? Oh, porque o fundamento foi lançado, bispa. O fundamento foi lançado, mas o dono da obra é quem vai promover toda a edificação em tempo recorde. A tua mente predisse um tempo, a tua mente sondou um tempo, mas diz o Senhor, será muito, muito, muito antes do que o teu coração sonhou. Então, Moisés
céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque ele agora personifica a lei, Moisés, e os profetas, Elias. Agora tudo converge para ele. Olhem para o meu filho, ouçam meu filho. E eu quero aqui como evangelista dizer: não é Buda, não é Confúcio, não é Maomé, não é Kardec, porque se você for no túmulo de qualquer um desses, está lá o corpo, está lá os restos mortais. Mas se você for em Jerusalém, estará escrito no túmulo: He is not here for his reason. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Diga o meu Cristo, diga o meu Cristo, está vivo. Diga o meu Cristo, está vivo. Oh, aleluia. Então no monte, ele mostra a essência do homem original. Glória. O homem não era para ser composto apenas de atributos emocionais ou intelectuais, mas de glória, luz divina. A glória é luz. Diga isso. De novo. A glória brilha. Ela é luz. E Jesus falou em Mateus 5: vós sois a luz do mundo. Ele diz primeiro: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois ele fala: vós sois a luz do mundo. Porque ele estava já preparando a igreja, dizendo: essa luz que está em mim, eu vou compartilhar com vocês. É por isso que ele é chamado Adonai, o pai das... o pai das luzes. Por que você acha que de vez em quando você está num ambiente profissional, acadêmico, familiar, e alguém que não conhece Deus, não conhece nossa fé, olha para você e fala: eu vi uma luz em você, senti uma aura. Não sei, você entrou aqui, eu senti um negócio. É, Kavod. É glória. É glória. Quando você entra, a glória entra. É ali. Então, qual o plano de Deus? Que essa glória impregne nossos ambientes. Perceba como aqui agora mesmo, nesse ambiente, há um nível da glória. O que determina o aumento desse nível? O aumento de nossa devoção e adoração. Quando você não está distraído no ambiente, você absorve dessa glória. É por isso que acontecem curas, milagres, batismo com o Espírito Santo. O desafio do Espírito Santo é capturar sua atenção em 2 horas de culto, para que você possa não ficar distraído com os problemas, com os boletos, com as dívidas, com as crises conjugais, familiares, profissionais. E quando ele consegue capturar sua mente aqui dentro, então ele pode compartilhar com você essa glória e mudar qualquer situação na sua vida agora. Agora. No texto que eu li, Deus está ajudando o povo a construir o rito certo. No
texto que eu li, Deus está ajudando o povo a construir o culto certo. Então ele institui toda a liturgia, os paramentos, os utensílios para a construção daquilo que sabemos que é o tabernáculo. E quando tudo é preparado, Deus fala assim: e ali. Diga ali. Ali é mais do que uma palavra de conotação geográfica. É Shemar. De Yahvé Shemar. Yahvé Shemar. O Senhor está ali. É um termo de habitação. É um termo de tabernaculação. É um termo no qual Deus está dizendo: esse é o lugar. Esse é o lugar. Quando fica pronto o tabernáculo, átrio, santo, santíssimo, utensílios, consagrados, ungidos, aspergidos por sangue, tudo pronto. Aí Deus fala: e ali virei. Diga assim: Deus vem. O problema da mente humana, mesmo não teológica, é que nós pensamos numa concepção de Deus distante, no trono. Mas Deus vem. E é mais do que o atributo da onipresença, que implica em dizer que Ele está em todo lugar. Ele está agora nos piores lugares que você possa imaginar, só porque Ele emana. Como você acha que enquanto você ora aqui, Deus vai salvar alguém que você ama dentro de um prostíbulo, de um bar, de um boteco? Como você acha? Enquanto você está aqui, Ruach Kadosh, o Espírito de Deus emana em todo lugar. É por isso que de vez em quando em algum lugar tem um filho drogado com um taco de bilhar na mão, que é tomado de uma estranha convicção naquele ambiente, sem pregação, sem louvor, e ele é tocado por uma força maior que ele e diz: preciso voltar para casa. É por isso que às vezes você vê do nada um marido violento, um marido tribulado, que está em casa esperando a esposa para brigar, quem sabe porque veio do culto, mas ele está ali, de repente é tomado de uma convicção: eu estou errado, eu preciso me converter e crer no Deus da minha esposa. E de repente ele muda por causa da emanência dessa onipresença divina. Mas olha, tem algo maior do que a onipresença, que é a presença manifesta. É quando a glória vem. E de vez em quando na história você vê Deus morando em alguns lugares, literalmente. De vez em quando ele vê povos, grupos que se reúnem com tanta fome de Deus, tanta paixão e tanta fome acumulada por tempos, bispo, que Deus olha e põe na agenda: vou descer lá e vou ficar por um tempo lá, para mudar a história daquela gente, para mudar aquela comunidade, para mudar Osasco, para mudar São Paulo. Eu vou descer lá, eu vou tabernacular e ficar por lá um tempo, para que eles vejam a minha glória e façam uma história. Quando Deus desceu em 1906 na Rua Azusa 312, depois de muita fome, busca e clamor, ele ficou lá literalmente por 3 anos, enquanto a onipresença dele fluía no mundo. Mas lá ele tabernaculou. E lá, irmãos,
a glória veio de tal maneira que em muitos cultos, pastores, ministros, amigos, não havia nem pregação. Haviam reuniões em que todos viam, como eu já vi em visões, a glória de Deus como uma nuvem azulada. E todo mundo via, crianças, idosos, viam essa nuvem. Os músicos tentavam às vezes engarrafar a glória. Pegavam uma garrafa e tentavam engarrafar a glória. E quando saíam das usos, é claro que não estava mais lá, porque é espiritual. Mas era palpável. E no meio dessa glória, nem havia imposição de mãos. Por quê? Porque de repente, paralíticos saltavam de cadeira de rodas. De repente surdos ouviam, mudos falavam, cegos enxergavam, sem que ninguém diga receba, receba, ore, impõe as mãos, só porque Ele está lá. Então perceba, eu vou acabar já. Há um nível dessa glória aqui. O que vai determinar a intensidade, a grandeza, a abrangência, a reputação dessa glória é o quanto vocês como povo se inclinam a ela, se devotam a ela. Porque Ele vem, Ele sempre vem. Pense, esse culto é abençoado, mas há tantos cultos por aí, onde Ele mal é bem-vindo. É só liturgia seca, é só protocolo. Tem gente que nem sabe porque vem na igreja. Em muitos lugares, não há um mover, mas Ele está lá. Porque deve ter 2 ou 3 ali. Então está lá, mas só o que está é a onipresença, não a glória. Mas aqui há uma promessa. Ali virei aos filhos de Israel, que agora é o povo de Deus. A igreja é formada por judeus e gentios. Gálatas 3, a igreja. Esse povo é visitado por Deus. Para quê? Para que por minha glória sejam santificados. Então o plano de Deus sempre foi a unidade em torno da glória. Eu me reúno com os meus irmãos em torno da glória, para que a glória venha e me santifique. Aqui tem um segredo que Deus me ensinou. Porque em tempos de avivamento, as pessoas são profundamente tocadas em santificação. Porque a presença de Deus é tão impressionante, eu gosto dessa palavra, impressionante. Deus tem que impressionar você aqui, independente do que Ele faça, só por estar aqui. Deus é tão impressionante em algumas reuniões, que o impacto dessa impressão no coração das pessoas as impede de pecar rápido. Já percebeu quando você vê num culto em que a glória se moveu? Um culto cheio da presença, você demorou mais para cometer o próximo pecado? Você se policiou. Não posso mentir, não posso mirar, não posso ser lascivo. Por quê? Porque você lembra de domingo, e é segunda ainda. Você lembra de terça-feira, mas é segunda. Olha o que Deus fez naquele culto. Eu quero isso de novo. Aí se nós não criamos, aqui na semana quando que é? Na semana. Sexta, domingo. Então você vem na sexta e Deus te toca. E você quer logo que chegue o domingo. E no sábado você foi o ser humano mais santo da história. Porque a impressão da glória te santificou. Está aqui. Para que por minha glória sejam santificados. Então imagine se você trouxer essa disposição em cada reunião. O que vai acontecer? Você não vai ficar perfeito, estou dizendo isso. Mas haverá uma santificação em você. E a santificação é também consagração. Consagração. Assim como Deus desceu no tabernáculo, desceu no Sinai, Ele desceu no cenáculo.
ele desceu em Atos 2. Porque estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Por quê? Porque todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou caminhar ao final agora. Me escute. Pentecostes, consumado em Atos 2. Você conhece todo o significado histórico, etimológico disso. Mas em Atos 2, justamente nessa festa, se cumpre esse derramar. E é isso que Deus está fazendo. Ele está cumprindo uma promessa de Ezequiel 36, 26 e 27. Se quiser colocar aqui. Essa promessa parecia impossível. Eu lhes darei um coração novo. Olha só, Davi quis isso. Davi poeticamente ansiou por isso no Salmo 51. Senhor, renova em mim um coração puro e um espírito reto. Ele queria isso, mas não era para aquele tempo. Jeremias declarou como era o coração naquele tempo: enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Agora a promessa é: ei, eu vou dar a vocês um coração novinho em folha. E tem mais, além de dar meu coração, o meu tipo de coração a vocês, eu vou colocar em vocês um espírito novo. E esse, volta. E esse espírito aqui ainda não é o Ruach Kadosh. Isso aqui é regeneração. Eu vou dar a vocês um espírito no qual caiba o meu espírito. Eu vou colocar em vocês uma casa espiritual para o meu espírito habitar. Porque o meu espírito não pôde habitar nem em Moisés. Porque depois que o homem cai no Éden, toda a geração humana está debaixo, encerrada na realidade do pecado. Romanos 3. Então nenhum coração não regenerado pode ser a habitação do Espírito Santo. Então tudo que você vê na antiga aliança, sempre, observe, sempre está o Espírito Santo sobre, nunca dentro. Procure. No Antigo Testamento você só vê o Espírito Santo sobre. E não é sobre todos, é reis, sacerdotes, juízes e profetas. Vem, usa e volta. Vem, usa e volta. Mas não fica. Por quê? Porque os corações não são regenerados, porque o espírito é morto. Quando Adão pecou, que morreu? Seu corpo? Ainda não, seu espírito. Ele era alma vivente com espírito morto. E agora? Agora a promessa é: vou dar a vocês um espírito novo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. É necessário nascer de novo. O que? Corpo? Não. Alma? Também não. Espírito. Espírito novo. Porque nesse espírito cabe o meu. E aí, ele continua: novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Ou seja, não vai ser só lei gravada em pedras. Agora, eu vou dar um coração para vocês em que cabe a minha palavra, cabe a minha lei. Porque até agora, vocês receberam minha palavra por assentimento mental. Vocês ouvem minha palavra, entendem e até creem, pastor Mário, mas não entra. Mas agora que vocês vão ter um coração novo e um espírito novo, a minha palavra vai ser colocada aí dentro, ó.
gravada aí dentro. Por quê? A única coisa que está gravada no coração caído é o pecado. E Deus falou através de Jeremias que o pecado está gravado em nós com ponta-letra de ferro, gravado. Mas para Deus colocar em nós as palavras, Ele apaga os pecados. A marca do pecado sai e entra a marca da palavra. Olha, eu quero conjecturar, estou acabando. Eu quero conjecturar com você, porque é claro, não está escrito, mas é só uma conjectura. Quando o mestre abaixa, interpelado pelos judeus, dizendo: mestre, essa mulher adúltera, não vai ter juízo para ela? O senhor não vai falar nada? Ele abaixa, escreve, e começa a escrever. Eu suponho apenas que ele possa ter escrito pecados de cada um dos algozes: adultério, mentira, hipocrisia, e todos julgando essa mulher hipócritas. Mas essa é a grandeza de Jesus. Ele não escreve pecado em pedra. Ele escreve em areia, porque o vento sopra e apaga. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo. Todo pecado é sempre apagado. Ele nunca vai gravar pecado assim. O que ele vai gravar dentro de vocês, já gravou. É a palavra dele, é a lei dele, é a Torá. Gravada. Continua, 27. Porém, agora sim. Porém, o meu espírito no interior de vocês, agora que vocês têm um coração novo, que não é mais enganoso e perverso, agora que vocês têm um coração novo, um espírito novo, eu vou guardar o meu espírito dentro de vocês. E os levarei a agir. Ele vai instigar a santidade. Ele vai propor a santidade. Ele vai nos conduzir à pureza. Eu os levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecer fielmente às minhas ordenanças. Isso aqui não é possível sem o Espírito Santo, mas agora é possível. O que acontece no cenáculo é mais do que um reverberar de línguas estranhas. É Deus gravando a Torá no coração dos homens. E a parte boa é que ele gravou no coração de 120 judeus. Mas os 120 judeus receberam e começaram a falar em idiomas, línguas. E ao redor tinham nações de todo o mundo que ouviram eles falar no idioma deles. Sobre o quê? Sobre as grandezas de Deus. Fiquem em pés. E nós estamos agora mesmo num ambiente propício e numa data propícia. Um ambiente propício, uma data propícia, um momento propício, a hora exata. E olha, o Espírito de Deus que se move aqui por causa da palavra é o Espírito que pode alterar qualquer quadro que você esteja vivendo agora. Por um minuto só, fecha os olhos. Oh, aleluia. Se você for sábio, acompanhará sua bispa no altar, especialmente você que não é ainda batizado com o Espírito Santo.
e quer receber do alto, nesse dia especial, a presença do Senhor. Isso, venha para o altar. Venha para o altar. Recorde, herebaha. Reblando sobra catiere candarabashandarabababas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Em Gênesis 3:8, o original diz que Adão e Eva ouviam o som de Deus no jardim. Nós lemos voz em nossas versões, mas é som de Deus. E esse som ecoou em Pentecoste. Esse som ecoa agora. E esse som é misturado com o idioma do céu. Se você entrou aqui doente, enfermo, com um diagnóstico médico irreversível, chegou a hora da tua cura. Sai do teu lugar e vem para esse altar receber o toque de Adonai, Yahvé, Rafá, o Senhor que sara. O Senhor que sara. Você que não é batizado com o Espírito Santo, pastor, eu nunca orei em línguas ainda. Não tenha vergonha. Pastor, eu nunca orei em mistérios, eu nunca fui cheio dessa glória nesse nível. Se você é essa pessoa, só levante a mão para que eu te veja. Levante a mão. Isso, quem mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Muito bom. Isso vai mudar a tua vida hoje. Então se você quer, deseja, sai do lugar e vem aqui agora. Vem aqui agora. Vou te contar um segredo. Você é crente. Você é de Deus. Você nasceu de novo. E porque nasceu de novo, você tem um espírito novo, um coração novo. E olha, assim como você fala em português, e o português é o idioma da alma, o intelecto está na alma. A língua portuguesa é a língua aprendida no intelecto, na alma. Mas eu quero dizer a você, nessa manhã, que você nasceu de novo, tem um espírito novo, e esse espírito tem um idioma. Em algum de vocês ele nunca foi proferido. Você está como um bebê, mas hoje você vai falar esse idioma, porque essa é a sua linguagem perfeita de oração, que vai levar você a um novo nível da sua vida. Rebaracanda, rebarachanda, urabraqueto frosombreriquetese, rendoloboscata e quererianda da boschacata da bagaia, branjorobosacatiere le bossanda da bagas, emene da bossa mamamessie que tora da bababachanda da bagaia. Oh, aqui a glória é suficiente para tocar você. Eu nem vou impor as mãos, porque haverá agora uma cooperação dos anjos com o Espírito Santo para tocar você com o poder do alto, o poder de Adonai. Você que nunca orou em línguas, ore agora, ore agora, ore agora. Seja cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. É Pentecoste. Aproveita. Tudo foi edificado, preparado, adornado para isso. É Pentecoste. E ele vem agora. Ora baixara bacalabaia. Oh, aleluia. Candolobocha. Isso. Os pastores em pé podem pôr as mãos. Não é necessário que o ministro faça isso. Há uma cooperação angélica, mas faça a sua parte.
Rebraçocotorobo sandereberrada bahaya. Ramakachando lobosa. Rebanarabacaterebo sumbriande colabochoriana labababaha. Você que nunca orou em línguas, olha agora. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Dons espirituais estão sendo ativados agora. Você que tem promessa de dons, agora mesmo há um compartilhamento de dons espirituais nesse altar. Agora mesmo estão fluindo dons de curas aqui. Curas em operação agora. Dores desaparecendo. Enfermidades saindo agora. Em o nome de Jesus. Nenhuma dor vai suportar essa presença agora. Nenhuma enxaqueca. Agora mesmo. Eu me oponho em nome de Jesus. Eu me oponho a miomas, edemas, linfomas, caroços, dores, inflamações, ardências, agora mesmo. Enxaquecas, dores ósseas, musculares. Gastrite, úlceras, hérnias, desaparecendo. Olha o que está acontecendo aqui. Nós invocamos a presença de Ruach Kadosh. E Ele está se movendo entre nós agora. E Ele pode mudar qualquer situação agora. Agora é a hora. Movimente a tua fé agora. Movimente agora a tua fé. Movimente agora a tua fé. Elevando secatora bacate. Rendo sambi herimidiosa. Rendo lo shakatara bahara bababababahas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está tocando úteros agora. Eu vejo. Úteros policísticos estão sendo curados agora. Cistos sumindo. Qualquer obstrução à fertilidade está saindo agora. Mulheres serão mães de filhos. Mulheres serão mães de filhos. Hoje, esterilidade está saindo. Porque a vida de Deus, a vida de Adonai está tocando úteros. O Espírito Santo está regularizando hormônios agora. O Espírito Santo está regularizando hormônios agora. Haverá harmonia no seu corpo. Harmonia no seu corpo. Suas emoções serão alinhadas hoje, minha irmã querida. Porque o Espírito de Adonai está tocando você agora. Já estou encerrando. Mas aproveite. A unção está aqui. A unção está aqui por nós. Rebocante, Herasori Biarabashaya. Enegodoshanamai, Ekele Soramanda Kalashanda Kalabaya. Se você puder levantar suas mãos agora em rendição a Deus e louvá-lo e adorá-lo. Eu sei que pode haver um toque sobre a tua vida, você no altar ou você aí atrás, não importa. Em nome de Jesus.
enquanto você está mergulhado e se deleitando, eu pergunto, se você está aqui essa manhã e está afastado, quem sabe afastada, você está aqui e seu coração não se abriu totalmente a Cristo Jesus ainda, e você sabe que é isso que você tem que fazer hoje. Levante a sua mão direita para que eu veja você. Alguém? Pastor, eu preciso entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu preciso hoje entregar a minha vida a Yeshua, a Jesus. Alguém? E você não está, você que já foi batizado com o Espírito Santo, já começou a falar em línguas, não pare mais, não pare mais. Eleve uma oração comigo. Pai, te damos graças pelo que o Senhor está fazendo aqui essa manhã. Te damos graças, Senhor, pelo teu agir aqui nesse ambiente. Obrigado, Deus, por cada testemunho que será contado aqui. Testemunho de curas, de libertação, de revestimento de poder, de santificação, de ministérios e dons. Obrigado, Senhor, obrigado por cada testemunho que será contado ao longo da semana. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós abençoamos o que o Senhor está fazendo, nós bendizemos o teu agir aqui, em nome de Jesus, em nome do Mashiach, Yeshua, aleluia, aleluia.